E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês aqui em mais uma aula. Sejam bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito bacana que são gêneros musicais. Mas a gente não vai ver apenas gêneros musicais. Nós vamos ver como que eles são tocados no piano. Então eu vou apresentar alguns gêneros musicais para vocês, assim, dos mais conhecidos, e vou mostrar para vocês que nós podemos tocar muitos gêneros musicais no piano. Nós não precisamos ficar em apenas um. Então, vamos lá começar a nossa aula. Bom, primeiro vamos começar entendendo o que são os gêneros musicais. Um gênero musical é como uma classificação das músicas, uma separação delas. Então, você tem algumas músicas e você compara alguns elementos que elas têm em comum. E com esses elementos em comum, elas podem ser agrupadas. Os elementos que nós usamos para fazer esse agrupamento de músicas e formar um gênero musical são a estrutura, a forma, o estilo musical, a instrumentação, o conteúdo, a função e o contexto da música. A estrutura está relacionado a como que é formada a melodia e a harmonia da música. A forma, ela está relacionada com o ritmo. O estilo musical, ele vem mais de cada artista. A forma como cada artista, cada compositor vai expressar a sua música. Instrumentação, relacionada com os instrumentos usados em cada gênero musical. O conteúdo é sobre o que a música fala, né? Se ela é religiosa, se ela é romântica. A função da música seria para que ela serve. Então, nós temos músicas de abertura, músicas de encerramento, músicas para dançar, músicas para cantar ou apenas para tocar, enfim. E o contexto? O contexto está relacionado à época em que a música foi feita, à época em que ela foi cantada, como as coisas estavam funcionando, né? Porque cada época tem um estilo, um gênero musical diferente. Então, a maneira como as pessoas pensavam em cada época influencia nos gêneros musicais. Observando tudo isso, nós conseguimos formar um gênero musical. Como eu disse antes, eu vou mostrar aqui para vocês alguns gêneros musicais bem conhecidos. E a ideia é que vocês conheçam como eles ficam no piano. Então eu vou falar um pouco sobre cada um deles, né? Comentar um pouco, mas eu não vou chegar a me aprofundar em cada um, tá bom? Então vou mostrar para vocês e já vou mostrar um vídeo falando deles no piano. Vamos começar falando do blues. O blues é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos, em Nova Orleans, em meados do século XIX. Os Estados Unidos, nessa época, estava passando por um período de trabalho escravo e o blues ele surgiu do canto dos escravos. Enquanto os escravos trabalhavam, eles cantavam e dessa cantoria surgiu o blues. Então o blues ele é uma música afro-americana, ele surgiu então da mistura de várias tradições musicais e ele é marcado pelo improviso, pelo swing e pelo ritmo não linear. O improviso é quando você tem uma música e a partir das notas dessa música você cria uma coisa completamente nova, assim, na hora. O swing é quando tem dentro da música uma batida um pouco mais marcante e ao mesmo tempo mais fraca. E o ritmo não linear significa que o ritmo ele vai mudando conforme a música vai acontecendo. O blues ele também apresenta muitos acidentes musicais, né, os sustenidos e os bemóis. E também normalmente ele é mais agitado. Existe blues calmo, mas a característica dele é de ser uma música bem agitada e bem dançante. E além disso é uma música da onde surgiu o jazz, que é um subgênero musical muito apreciado hoje em dia. Acompanhem agora aí na tela um pedacinho de um pianista tocando blues.
musical bem bacana é o rock. O rock é muito conhecido, muito apreciado hoje em dia. Ele também surgiu nos Estados Unidos, um pouquinho depois do blues, né? Surgiu em 1950, também em Nova Orleans. Ele é caracterizado por ter um ritmo muito contagiante e o comportamento e o visual dos artistas que tocam o rock é bem cheio de atitude, né? É bem marcante. Então, o rock ele possui diversas divisões, né? Nós temos o rock clássico, o hard rock, o heavy metal, entre muitos outros. E teve muitas pessoas, muitos cantores de rock que inseriram o piano, né, nas apresentações deles. E o mais conhecido deles foi o Jerry Lee. Eu vou passar um vídeo dele tocando piano, né, em uma das apresentações dele. E também vou passar o vídeo de um outro pianista qualquer tocando uma música do Guns N' Roses no piano, tá bom? Acompanhem aí. Um pouquinho da música pop, gente. Música pop, o próprio nome já diz, né? Música pop significa música popular. A música pop, ela atinge um grande número de pessoas, até porque ela consegue se encaixar em várias culturas ao mesmo tempo. O objetivo da música popular é atingir um grande número de pessoas, então muita gente escuta música popular. Ela tem um ritmo bem específico, assim, não muito marcante, e ela também se originou nos Estados Unidos e ao mesmo tempo no Reino Unido, né, mas para aquele lado da Inglaterra, e aproximadamente assim na década de 50. Quem começou com a música pop foi Elvis Presley, né? Tem o Bob Dylan, Frank Sinatra, que são assim os cantores antigos de música pop, né? E atualmente nós temos como tendência as cantoras princesas do pop, que seriam a Katy Perry, a Rihanna, enfim, nós temos os cantores também mais conhecidos como Ed Sheeran, também tem o Sam Smith. Então, assim, são cantores que têm uma grande aceitação, assim, não só no lugar de origem deles, mas também em todo o mundo. For change, and in the bad times I fear myself. Folclóricas. As músicas folclóricas são canções tradicionais de um povo, né, de um determinado lugar. As músicas folclóricas, elas têm um ritmo muito marcante e elas costumam tratar de assuntos como religião, política ou até mesmo a história de um determinado povo.
A letra dessas canções, até mesmo o ritmo delas, costuma mudar com o decorrer do tempo, porque as músicas folclóricas, elas têm essa característica de serem passadas de geração para geração, então elas podem sofrer essa modificação, né? E elas também costumam ser bem curtas, assim, e fáceis de decorar, porque as pessoas costumam dançar com essas músicas ou até mesmo fazer jogos infantis com elas. Serem um gênero musical latino, eu trouxe algumas informações sobre o tango. O tango, ele é uma música assim muito tradicional da Argentina, né? Ele surgiu no século XIX, provavelmente em Buenos Aires, e sua principal característica é que o tango é uma música muito emocional e muito dramática. As pessoas costumam dançar o tango, não apenas tocar, né? E a dança, ela precisa de muitas habilidades, muita coordenação motora, e ela expressa muita paixão e muita tristeza. No começo, as pessoas que costumavam a dançar o tango, a escutar tango, eram pessoas que frequentavam camadas sociais um pouco mais baixas. Então, o tango ele só se difundiu pelo mundo quando ele alcançou as camadas sociais mais altas. Ele possui um ritmo bem quente, assim, né? Quente, por assim dizer, um ritmo muito marcante, né? E eu vou apresentar para vocês aí uma música muito famosa, um tango muito famoso tocado no piano. Um gênero musical um pouco mais nacional para vocês, né, brasileiro, nós temos o chorinho. O chorinho, ele surgiu no século XIX também, assim como os outros gêneros, no Rio de Janeiro. E é o primeiro estilo musical, assim, mais tipicamente brasileiro, né? Ele surgiu, assim, no Brasil e ele tem uma mistura, assim, do ritmo africano com os gêneros musicais europeus. E atualmente é uma música de prestígio, né? E está entre um dos estilos musicais mais escutados, assim, quando se trata de música popular brasileira. Vou falar para vocês um pouco sobre a música clássica, também conhecida como música erudita ou música de concerto. Esse gênero musical é o que mais tem relevância pra gente, né, quando se trata do piano, porque normalmente os pianistas tocam mais a música clássica mesmo.
E, bom, ela surgiu no século IV, assim, nas civilizações antigas, como Grécia e Roma, então ela é muito mais antiga do que todos os outros gêneros musicais que eu passei para vocês. E um dos principais instrumentos usados na música erudita é o piano. Então, esse é um gênero musical muito antigo, que existe até hoje e é muito apreciado por todos. Normalmente, quando você vai escutar essa música, você não escuta apenas um instrumento, né? Então, sempre tem mais de um, normalmente o piano e o violino, ou o piano junto com uma orquestra, né? Em relação ao piano, podemos ter outros instrumentos também, né? Tô falando aqui o que é interessante pra gente. E assim, a música clássica erudita, ela teve um declínio, né, de um tempo pra cá, porque as pessoas... surgiram outros gêneros musicais que as pessoas também gostam bastante de ouvir. Então, de um tempo pra cá, ela teve um declínio, mas isso não faz com que ela seja menos apreciada do que as outras músicas. É isso, essa foi nossa aula de gêneros musicais. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, né, vocês podem vir me procurar. E é isso, gente, até semana que vem, até a próxima aula. Super beijo pra vocês!